Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Olá, muito boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a companhia agradável da Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. O programa Conexão também tem o oferecimento da Zelar. Disque Água Zelar 3454-3330. O Conexão de hoje bate um papo aqui com o professor Dr. Luiz Domingos Melges, médico neurologista, que fala conosco aqui sobre diagnósticos em doenças neurológicas. Dr. Melges, muito boa noite, uma honra e uma alegria tê-lo aqui no Conexão. Aliás, primeiro desse ano, né? Boa noite. Boa noite, Marcos. Prazer estar aqui com você. E a gente espera que seja um ano muito bom para todos nós, né? Então, esse tema eu acho interessante. É complexo, não é um tema tão fácil, porque a medicina tem evoluído de uma forma tão rápida, né? É impressionante em relação à capacidade de você fazer diagnóstico de umas doenças complexas, mas também existem alguns mitos se isso é verdadeiro ou não. Então eu acho que é interessante a gente fazer uma abordagem, começar assim as doenças mais frequentes, né? Que mais alarma a população, né? Que traz um impacto muito grande. Começar em doenças do cérebro, depois a gente vai descendo e comentando sobre outras doenças, porque o número é muito grande de patologias. Então, eu acho que é interessante a gente começar por aquela doença que assusta mais, que é a doença de Alzheimer, né? Essa é a principal, né? Porque do todo cérebro. mundo fica com aquela dúvida, né? Em relação às pessoas que têm na família portadores de doença de Alzheimer, se vai ter a doença ou não. Acho que essa é uma pergunta que todos nós fazemos, né? É a mesma coisa, quando você tem na família pessoas que têm câncer de mama e você fica com aquela preocupação, quais seriam as possibilidades da pessoa desenvolver o câncer de mama. E hoje tem realmente uma série de exames que está tentando mapear, de uma certa forma, não assim 100%, mas pode aproximar em termos de diagnóstico. Diagnóstico precoce ou até diagnóstico para confirmar mesmo a doença numa fase inicial. Porque às vezes você tem uma doença na fase inicial, a gente cita o Alzheimer porque é o mais frequente em relação a alterações de memória, né? Começa a ter as falhas de memória e a pessoa já fica preocupada, será que eu tenho ou não tenho a doença, né? Então você tem alguns exames de imagem que pode ajudar no diagnóstico e também os exames laboratoriais e genéticos. Então você tem que incluir. Hoje não é fácil, não é barato inclusive, é um custo até um pouco elevado, a gente espera que mais adiante esse custo caia mais. Nos Estados Unidos da América já faz parte do protocolo deles lá, quer dizer, as empresas médicas já pagam esses exames. No Brasil já é mais complicado, porque depende aí de aprovação, né, e não são exames baratos, inclusive alguns testes vão até para lá para serem realizados. Mas vamos lá, por exemplo, começar com o exame de imagem. Uma imagem, no caso, uma ressonância de crânio. Ela faz o diagnóstico de Alzheimer? Não. Não faz, né? Não. O que ela pode mostrar é uma diminuição do tamanho do cérebro, ou seja, uma redução do tamanho do cérebro, que a gente fala atrofia cerebral, mas que isso pode aparecer em outras doenças também. Entendeu? Bom, aí o que eu vou fazer? Eu posso fazer um exame, que esse realmente é um exame que tem ajudado muito, que você tira o líquido da espinha e você, no líquido da espinha, você pesquisa duas proteínas, que elas estariam aumentadas, uma aumentada e uma diminuída na doença de Alzheimer. Então essas duas proteínas seriam marcadores, né? Uma chama beta-amiloide, outra chama tau, que você tira do líquido da espinha, como se fosse fazer exame para meningite, e aí você manda analisar essas duas proteínas. Então quando a tau aumenta e a beta-amiloide cai, já é um sinal que você fala muito a favor da doença de Alzheimer. Se bem que agora eles descobriram também, você vê como são as coisas, que tem outras doenças inflamatórias do sistema nervoso central
por um processo inflamatório autoimune, que essa tal pode também aumentar. Essa proteína tal pode estar aumentada. Então, já não é assim uma coisa 100%, só fala a favor, desde que se afaste outras causas que poderiam provocar a doença. E tem também uma tomografia, chama PET scan, por radioisótopo, que você faz através da medicina nuclear, que você injeta uma substância e você vai captar no cérebro desse paciente a produção dessa proteína lá no cérebro. Quando ela está, todos nós temos essa proteína, mas quando tem um padrão na tomografia que essa proteína tem um aumento muito exagerado, né, eles calculam lá a quantidade, já é um dado para falar que provavelmente seria a manifestação da doença de Alzheimer. Então veja, 2 exames aí que poderiam, mas nós não temos ainda no Brasil também essa tomografia para fazer esse PET scan, não temos. E tem o exame teste genético. Esse teste genético é uma coisa realmente muito interessante, porque você pode fazer o teste e hoje ele já tem um número, eu não me lembro exatamente quais são os números de cromossomos, né, quando você faz o estudo do DNA, que você tem vários braços que já falam muito a favor do aparecimento futuro da doença, que você poderia ter a doença ou já estaria com a doença. Então, eles hoje lá nos Estados Unidos, eles têm abordado, né, todos esses exames para você, numa fase inicial, ter certeza absoluta que o paciente vai ser portador ou já está com a doença. Por quê? Porque quando você pega a doença já numa fase tardia, é fácil você fazer o diagnóstico. A grande preocupação hoje, em relação ao diagnóstico, é o diagnóstico precoce. Alguns pacientes podem já ter primeiras manifestações em torno dos 50, 60 anos. Você não precisa esperar até a velhice, né, os 80 anos, para começar a ter a manifestação da doença. Os trabalhos mostram que para você chegar nesse estado de alterações importantes na memória, a doença começaria já 10 anos antes. 10 anos? É um tempo muito longo. Muito longo. Então, por isso essa preocupação de você pegar e fazer o diagnóstico precoce, né, para abordar de uma certa forma os cuidados que você teria em relação ao diagnóstico da doença. Então eu acho que a doença de Alzheimer realmente hoje é uma doença preocupante pelo número assustador da população no mundo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Aqui no Brasil também a gente vê um aumento de uma forma brutal, né, preocupante até, não só na questão do envelhecimento com pessoas acima de 70 anos, mas também em pessoas numa forma, uma manifestação precoce também da doença. Isso é que é alarmante, né? Então, isso tudo, por que eu acho que isso é importante? Porque existem estudos hoje em relação à terapêutica, inclusive saiu há pouco tempo, né, que eles acreditam até que a doença tem uma relação inflamatória. Tem uma pesquisa sendo feita recente, uns 2 meses para cá, que eles acham que tem uma relação com o herpes, que poderia ser o gatilho para desencadear a doença. O herpes? Seria o gatilho. Então, a partir desse estudo que está sendo feito, ainda não está definido, provavelmente surgiria uma medicação para bloquear esse quadro inflamatório que desencadearia a doença. E dentro dessas medicações inflamatórias, né, medicações que bloqueariam esse processo inflamatório, são os anticorpos monoclonais, que a gente já usa para outras patologias, que eu vou citar aqui. Então, o anticorpo monoclonal provavelmente seria o futuro para, a partir do momento que confirmado que a doença de Alzheimer teria um gatilho inflamatório provocado por um tipo de vírus, você usaria então já como preventivo esse tratamento e bloquearia o processo da doença. Seria uma coisa assim fantástica e eu acho que está caminhando para isso aí. Por isso que a importância do diagnóstico precoce, dessas alterações que já teria início, uma fase bem inicial, e você poderia então fazer o tratamento futuramente com essas drogas. Doutor, então, quer dizer, com toda essa análise que você fez aí com relação ao que meio complicado, tem... né? Mas para a gente, por exemplo, você tem lá esses exames por imagem, mas nenhum, na verdade, fecha, não fecha o diagnóstico. Então você acaba tendo esse diagnóstico muito mais pelos sintomas e já quando a doença está realmente... Por isso a dificuldade de a gente ter, de repente, essa coisa precoce, né? Agora, esse estudo com o PET scan, hoje está sendo mais assim abordado nos Estados Unidos e que está dando uma atenção muito grande, porque eles... O do PET scan que vai ver a questão quantidade da proteína, dessa lá. substância, que você
você capta isso aí, né, através dessa tomografia, você capta isso, e já seria um alerta realmente para mostrar que o paciente poderia já estar iniciando o processo da doença. E aí seria a importância de você fazer o tratamento precoce. Então, é um exame que é caro, claro. Hoje, se fosse fazer esse exame, sairia em torno talvez de uns 5, 6 mil reais, né? Então não é um exame barato. Assim como o exame genético também sairia em torno disso, de 5 a 10 mil reais, né? Então são exames com custo ainda elevados, mas que está aí futuramente, eu estou falando, né, um pouco mais futuro, que eu acredito que vai trazer excelentes soluções para o dia de hoje. Para patologia. Para o Alzheimer, né? Para Alzheimer. Eu acredito realmente que vai ser uma... É interessante porque esse dia eu estava até assistindo um filme antigo sobre a AIDS, né? E foi um processo mais ou menos assim, né? Quando ela surgiu, ninguém conhecia muito bem a doença, né? E hoje é uma doença perfeitamente controlável. Mas levaram anos. Se sofreu muito antes, né? Levaram anos, pelo menos uns 10 anos, né? Para você ter um controle e um diagnóstico perfeito da doença. Você está assistindo na Filadélfia? Não. Começou, parece-me que a AIDS começou na Califórnia. Foi o primeiro caso descrito. Né? E depois de lá que a coisa se estendeu. Deixa eu interromper rapidinho, a gente vai para o intervalo e a gente volta na sequência com o Dr. Luiz Domingos Melges, professor da Faculdade de Medicina de Marília, médico neurologista, conversando conosco aqui sobre diagnósticos de doenças neurológicas ou patologias em neurologia. Rapidinho a gente volta, não sai daí não, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Com a gente também a Oral Sim, implantes dentários e também Zelar, distribuidora de águas. Até já.